Fala aí, meu amigo terráqueo, como vocês estão? Todo mundo tranquilo? Todo mundo na boa? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre biologia celular, a gente viu o que é uma célula, quais são as suas principais organelas, a gente viu também um pouquinho sobre a estrutura e função do DNA e hoje a gente vai ver o RNA. A gente vai entender o que é o RNA, quais são os tipos de RNA, quais as funções do RNA. Se você quer entender isso tudo comigo, vem com a gente. Então, senhores, o nome dessa molécula é RNA, ou seja, ácido ribonucleico. O RNA é quase igual ao DNA. Ele é formado a partir de uma fita de DNA num processo que a gente chama de transcrição. Ele tem algumas semelhanças e umas diferenças. O que é interessante é que ele é um tipo de operário. O DNA é o boss, é o chefe. E todo o trabalho vai ficar sempre para o RNA. O DNA, na verdade, possui algumas informações para a produção de proteínas, mas ele mesmo não faz nada. O que acontece é que o DNA, no processo de transcrição, passa todas as informações que ele tem para o RNA e assim o RNA pode trabalhar. E o processo de produção de proteínas feito pelo RNA se chama síntese proteica. E a gente vai comentar sobre isso um pouco mais para frente. Agora, com relação à estrutura do RNA, ele é formado por uma cadeia de nucleotídeos, ou seja, por uma fita única. Enquanto o DNA tinha aquela dupla fita, o RNA vai ter só uma fitinha. Ele é um cara bem mais simples. Ele vai ter um grupo fosfato, uma pentose, que nesse caso é a ribose, aquele açúcar de 5 carbonos, e as bases nitrogenadas serão um pouquinho um pouco diferentes daquelas bases que a gente encontrou no DNA. Aqui no RNA, as bases são a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Então, podemos encontrar o RNA no núcleo da célula, podemos encontrar o RNA no citoplasma, a gente também pode encontrar o RNA das mitocôndrias, no cloroplasto das plantas, a organela responsável por fazer fotossíntese. A gente também pode encontrar RNA associado a alguns ribossomos. A gente viu lá na última aula o que são ribossomos. São organelas não membranosas que fazem proteínas. Agora que tu já tá craque em RNA, bora ver os tipos de RNA. Existem vários, mas vamos falar de 3 que são super importantes. E eles são, que rufem os tambores, o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Primeiro, bora falar do mensageiro. Esse carinha é formado num processo que eu já comentei, chamado de transcrição. E a transcrição é justamente a síntese, a produção de RNA utilizando algumas informações que estão contidas no DNA. Assim, os dois ácidos nucleicos usam a mesma linguagem e a informação é simplesmente transcrita ou a gente chama de copiada do DNA para o RNA. E esse tipo de molécula, o RNA, é chamado de RNA mensageiro simplesmente porque ele vai carregar a mensagem genética do DNA. O próximo personagem da nossa lista é o RNA transportador, RNAT. Primeira coisa, o nome dele é transportador. Isso significa que ele vai transportar alguma coisa. Agora repara aqui, olha só, ele é uma fita única que se dobra. A partir disso, ocorre a interação entre os nucleotídeos que estão na fita e, por consequência, são geradas aquelas pontes de hidrogênio. Bom, é justamente essas pontes que vão garantir a estrutura do RNA transportador. A gente fala que ele tem um formato de trevo. Enquanto o RNA mensageiro tem aquela forma linear, o transportador tem um formato de trevo. E ele vai transportar os aminoácidos. E a partir da junção dos aminoácidos, uma proteína é construída. Para o RNA mensageiro construir as proteínas, ele vai precisar de aminoácidos. E o RNA transportador é o cara que vai trazer esses aminoácidos. Quando a gente pensa em aminoácidos,
são necessários 20 tipos de aminoácidos para a gente produzir uma proteína para o nosso corpo. Logo, teremos 20 tipos de RNA transportador. Não é o mesmo RNA transportador que vai trazer um monte de aminoácidos. Agora, observe que aqui a gente tem uma sequência de 3 nucleotídeos. Quais são eles mesmo? Adenina, qual outro? Citosina, isso. E o outro? Citosina. Então, jovem, o aminoácido se ligará justamente a essa sequência de nucleotídeos. E se você reparar aqui embaixo, ó, também tem uma sequência com 3 nucleotídeos. Só que essa sequência vai receber um nome diferente. Ela vai se chamar de anticódon. Esses anticódons irão interagir com uma sequência de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro, que recebe o nome de, adivinha, códons. Aí a gente vai ter códon interagindo com anticódon. Mas isso são cenas dos próximos capítulos sem spoiler. Só entenda que essa sequência de nucleotídeos recebe o nome de anticódon. Agora dá uma olhada nessa imagem. O que você acha que é essa coisa verde aqui? Isso aqui, na verdade, é um ribossomo. Ele é formado basicamente por RNA ribossômico. E, aliás, não só isso, ele também tem um monte de proteína, mais de 80 proteínas. Só uma coisa, os ribossomos das células eucariontes, aquela célula que forma os animais, por exemplo, então, eles são formados dentro do núcleo, numa região que a gente chama de nucleolo. Agora, recapitulando, os RNAs mensageiro e transportador são formados dentro do núcleo num processo chamado de transcrição. O DNA forma o RNA e o RNA ribossômico é formado dentro de uma estrutura lá no núcleo chamada de nucleolo. Agora, dá uma olhadinha na estrutura dos ribossomos. Se tu reparar, aqui embaixo tem uma região menorzinha. E essa região menorzinha vai se chamar subunidade menor. Agora, dá uma olhada nessa parte aqui em cima. Ela é uma parte muito maior, uma região muito maior. E essa região vai se chamar subunidade maior. Isso mesmo. E esse é o nosso ribossomo. E aí, senhores, vou encerrando mais um vídeo. Já aproveito para desejar tudo de bom, agradecer a presença. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e tchau.